A lipoaspiração é uma cirurgia que é feita para nós conseguirmos uma definição do contorno corporal. É muito importante falar sobre isso, porque não é uma cirurgia para emagrecimento, é uma cirurgia para definição e melhora do contorno corporal. A diferença da lipoaspiração para a lipoescultura, qual é basicamente? A lipoaspiração é para aquelas pacientes que têm um pouquinho de mais gordura, um pouquinho mais tecido adiposo, diferentemente da lipoescultura, que é para aquelas pacientes que têm um pouco mais de gorduras localizadas ou um pouco menos de tecido adiposo. É uma cirurgia bastante realizada hoje, é uma das mais procuradas aqui na clínica e com certeza traz bastante benefícios para as pacientes. Inclusive, a maior procura ainda é do público feminino, mas tem crescido muito nos últimos tempos o público masculino. A gente sempre é importante, tanto na lipoaspiração como qualquer cirurgia plástica, sempre é importante realizar em ambientes com segurança total ao paciente. Sempre tem que ser feito em ambiente hospitalar ou em alguma clínica que tenha todas as condições adequadas para a segurança do paciente. Normalmente é feita com uma anestesia peridural ou com anestesia geral. A maioria é feita com peridural mais sedação. Um ponto bastante importante de ser abordado na questão da lipoaspiração e da lipoescultura é o quanto de gordura a gente pode tirar. Tá? Nós temos o limite de segurança, que é em torno de 7% do peso corporal. Então a gente não pode passar essa porcentagem para não submeter o paciente a um risco durante a cirurgia e para a recuperação pós-anestésica. Um outro fator importante que é bastante perguntado durante as consultas e que é bastante esclarecedor é se essa gordura pode ser reaproveitada. Pode, a gente pode utilizar uma porcentagem dessa gordura para fazer preenchimento de glúteo durante a mesma cirurgia, para preenchimentos faciais, para melhorar o contorno facial, tudo no mesmo procedimento. Então, é uma cirurgia que pode ser associada a esses outros procedimentos juntos. Doutor Pedro, seria interessante a gente falar o tempo que demanda, no caso, a internação e, é claro, o tempo de recuperação também. Normalmente é uma cirurgia que pode ser feita em regime ambulatorial. O que é um regime ambulatorial? O paciente faz a cirurgia, permanece na sala de recuperação, depois do término, em torno de 4 a 8 horas. Quando estiver bem recuperado, pode ir para casa no mesmo dia. Normalmente não necessita internação, exceto alguns casos que se optam em deixar um dia. A maioria é feita em regime ambulatorial mesmo. Normalmente a lipoaspiração e a lipoescultura, a gente orienta os primeiros 4 a 7 dias um repouso devido ao procedimento cirúrgico. Mas não é uma cirurgia que demanda muito tempo de repouso. A paciente pode voltar às suas atividades em um período curto de tempo. Não tem como falar em dias porque depende de cada paciente, mas normalmente após a primeira semana a maioria dos pacientes já consegue voltar às suas atividades, se não forem atividades que demandem muita atividade física. Normalmente o primeiro, como qualquer procedimento cirúrgico, ocorre um pouco de inchaço no pós-operatório. Por isso que é muito importante algumas medidas pós-operatórias que são fundamentais inclusive para o resultado da cirurgia. Quais são elas? O uso de malha modeladora, que a gente orienta a usar de 30 a 45 dias, mais ou menos, pelo menos. A gente orienta a fazer drenagem linfática, que ajuda muito no modelamento corporal e ajuda muito na questão da redução do inchaço. O resultado da cirurgia, já no primeiro mês já se começa a perceber, em torno do terceiro mês já tem uma boa parte do resultado final, e o resultado final mesmo se obtém em torno dos 6 meses.